Supermanhã, vamos então à conversa nesta segunda-feira. Supermanhã com João Paulo Teles. E hoje também com João Pedreiras, da Associação Mentes Convergentes, de Bustos, Oliveira do Bairro. Olá, João, bom dia. Antes de mais, obrigado por estar connosco no Supermanhã. Vamos falar de Mentes Convergentes. Como é que apareceu? Porquê é que apareceu? Fala-nos da associação. A Mentes Convergentes surge por necessidade. A Mentes Convergentes surge da forma mais informal possível. Surge, como acho que todo este tipo de ideias surge entre um grupo de amigos, surge com vontade de fazer. Surge por necessidade, por haver uma falta de oferta cultural na área em que pretendemos intervir. Não que não exista oferta cultural, pelo contrário. Se formos ver o número de associações em Oliveira do Bairro, por exemplo, nós não gostamos de nos conectar fisicamente a um espaço, mas efetivamente o nosso espaço de ação tem sido Oliveira do Bairro e um pouco mais em torno de Bustos, que tem sido sempre o sítio que nos acolheu. É a freguesia-mãe, não é? Sim, da associação. Sim, é o sítio que nos acolheu, é o sítio onde eu sou, por razões diversas, não muito pensada a questão da localidade, porque a associação sempre foi pensada numa perspectiva mais global, numa perspectiva de ação e numa perspectiva de dinamização. Funciona como uma espécie de um espelho de recepção e envio de cultura para mais espaços. E, portanto, a ideia de sermos dali é uma ideia, se calhar, errada, pensada nessa perspectiva de atuarmos ali. A ideia é atuar no espaço e não num sítio fixo. As necessidades eram várias, a oferta cultural existente, à nossa maneira de olhar, era escassa, era pouco diversificada, e nós pretendemos efetivamente colmatar isso, não só pela programação em si, mas pela construção da própria programação. Temos a ideia neste momento é a criação de uma sede onde se possa ter um grande ateliê criativo. Para já não tem sede. Neste momento estamos num processo algo estranho. Foi-nos atribuído um espaço pela Câmara Municipal, uma antiga escola, um dos projetos do Centenário. Em Bustos. Em Bustos. Neste caso a escola número 2 da Quinta Nova. E nós neste momento estamos a ver o que conseguimos fazer com os poucos espaço que temos, no sentido... Tem quantos anos de vida a associação, João? 1 ano e 2 meses. Portanto, ainda está uma fase ainda para o embrionário. Eu acho que esta associação, na medida em que eu olho para ela, não sai desse processo, porque ela tem que ser repensada sempre. É um processo contínuo de repensar a mesma ideia e de pensar e tendo em conta aquilo que são a nossa perspectiva do que as pessoas entendem de nós e do que é que se consegue transparecer e do que é que efetivamente se consegue mudar com o tipo de ações que fazemos. A ideia é sempre repensada, não há uma ideia estagnada do que é Mentes Convergentes. Já houve alguma ação digna de... Sim, temos várias ações, promovemos a cultura da maneira que conseguimos, sendo que a coisa mais importante, o evento mais importante que criámos foi o Arraial Cultural. Este ano teve a sua segunda edição e que eu espero um dia que deixe de ser Arraial Cultural e que o Arraial Cultural passe a ser parte de algo muito maior. Neste momento é o grande... Portanto, já fizeram 2 edições? Desse sim. E o que é que consiste esse Arraial? O Arraial Cultural é o espírito da associação posto em prática, é o espírito da mistura de culturas diferentes, é o espírito de maneiras diferentes de fazer e é um dia inteiro em torno disto, em que se liga ao cinema, às curtas-metragens, à música, aos criadores que nos acompanharam nesse dia. Isso tem acontecido em Bustos? Tem, desta maneira, com alguma promoção, tem acontecido, sim. E a receptividade da população, do público? É diversa. É diversa porque, digamos que a Mentes Convergentes, como surge um bocadinho no meio de tempos estranhos, estes são tempos estranhos, a Mentes Convergentes nem sempre é olhada da melhor maneira. É o grupo dos mais jovens. O grupo é jovem não é pela necessidade, pelas pessoas que se juntaram e porque são pessoas com disponibilidade para fazer, e isso às vezes não é assim tão bem entendido pela população em geral, nomeadamente a população mais velha, mas que cada vez mais se aproxima e é muito importante esta aproximação das pessoas. Estamos a falar de uma população extremamente envelhecida em Bustos e mesmo no concelho de Oliveira do Bairro. Não é tão envelhecida, se calhar, quanto isso, mas digamos... Mas é predominantemente envelhecida. Sim. Mas nós tentamos... o público jovem é mais fácil de atrair para este tipo de eventos. O público mais velho é mais difícil, mas tem acontecido de evento para evento gradualmente aparecerem mais pessoas e com mais vontade de conhecer e que acabam por ficar, ao virem a primeira vez, ficam a segunda, e essa é a grande ideia, é que as pessoas se fixem a esta ideia e que a agarrem como delas
e que a sigam daqui para a frente e que possa servir para motor de outras coisas. No fundo era colmatar então essas lacunas a nível cultural que existiam localmente. Sim, e há a necessidade deste tipo de espaço criativo, deste tipo de espaço para criadores, é uma necessidade grande, porque é uma necessidade de receber pessoas também de fora, de receber pessoas para criar sobre aqui, para pensar sobre a nossa cultura. Todos os sítios têm a sua cultura própria e essa cultura deve ser pensada por agentes externos, no sentido de a promover e tirar-lhe o sumo todo uma nova possível. pincelada à cultura local. Claro. Eu posso lembrar que nós recebemos, por exemplo, uma banda chamada Ermo, e foi a última coisa que fizemos, uma coisinha pequenina. Eu vou utilizar o exemplo dessa banda para tentar definir o que é que nós tentamos fazer. Essa banda pega numa cultura muito própria, muito deles, uma cultura mais do ruído, mais eletrónica, pegam na música popular portuguesa, nas canções típicas portuguesas, nas carpideiras, e de repente tornam isso em algo novo. E é um bocadinho isso. Eles estão por pensar a cultura que não é deles, que é uma cultura que é herdada, que é uma cultura do passado. Uma fusão, não é? Entretanto, criam coisas novas. E é um bocadinho este tipo de coisas que nós tentamos promover a este nível. Vocês quantos são, em termos de associação? Há muito jovem investido nessa associação? Eu posso lhe dizer quantas pessoas pertencem à direção, quantas pessoas pertencem ao Conselho Fiscal e ou à mesa da Assembleia, mas esse não é o número real de elementos da associação. A associação é muito maior. É muito mais do que isso, não é? A associação tem os membros que efetivamente ocupam os cargos, em que nós não fazemos grande distinção entre os membros. É um grupo de trabalho, é um grupo aberto, e são N pessoas que se juntam a nós com as mais variadas formações e qualificações que nos ajudam constantemente e que fazem com que isto também funcione. O que é que está no vosso horizonte, João? O que é que está no nosso horizonte? Nós queremos nos facilmente afirmar como uma instituição de cultura, para já no centro, quiçá mais à frente. Nós pretendemos receber artistas continuamente e conseguir pôr esses artistas em prática e conseguimos tentar espalhar a cultura ao máximo possível, sair um bocadinho deste sítio onde nos encontramos, que não é nenhuma prisão, mas que nos fixa ali, e tentar ser o mais abrangentes possível. E como é que vão fazer isso? Estamos perante um país em crise e uma cultura ainda mais em crise. Não é? Isso é só mais um motivo para as coisas serem feitas. Porque as coisas têm que mais um desafio, não é? É mais um desafio, porque se não forem feitas agora, vamos deixar que as coisas morram mais um bocadinho para mais tarde tentarmos pegar numa coisa ainda mais morta. Não, a ideia é reavivá-la já, e no sentido de criar uma bola de neve que é crescente. Esta ideia da produção intelectual tem que ser uma bola crescente que aconteça ali. Tem que se criar aqui um polo de cultura. Eu tenho, e agora vou falar um bocadinho mais da política enquanto cidadão, não em termos partidários, a política da polis, e Oliveira do Bairro, digamos que tem um problema, na nossa opinião, de definição. O que é Oliveira do Bairro? Oliveira do Bairro é indústria? Oliveira do Bairro é turismo? Oliveira do Bairro são as pessoas? O que é Oliveira do Bairro? O que é que define Oliveira do Bairro em termos estratégicos? Qual é que é o plano estratégico para Oliveira do Bairro no futuro? E eu acredito, e a Mentes Convergentes também acredita, embora haja opiniões ligeiramente diferentes, no modo, não na necessidade, mas no modo de agir, eu acho que Oliveira do Bairro necessita de cultura. Oliveira do Bairro pode-se afirmar efetivamente pela cultura. Nesta dicotomia entre Oliveira do Bairro e os concelhos circundantes, ou vizinhos mais alargados, Oliveira do Bairro pode-se afirmar como a cultura, como o centro da cultura. Tem vontades, tem pessoas capazes, tem muitas associações que precisam de se ligar a entidades externas, a associações externas, não só portuguesas, do mundo, precisam de se receber pessoas de fora, e nós precisamos mandar pessoas para fora, nós precisamos ter esta dinâmica constante que vai fazer a tal bola de neve que falávamos anteriormente, esta ideia que tem que se criar este conjunto, e depois está um conjunto alargado, até que isto se torna economicamente muito apetecível, até haver investimento externo nesta cultura. E então é esta bola de neve que nós pretendemos. Quando me pergunta o que é que eu ou o que é que a Mentes Convergentes pretende, e aqui é Mentes Convergentes, é o criar esta bola de neve, ou criar esta definição da cultura neste espaço e alargá-lo. E estamos a falar da realização de festivais, congressos, palestras. De que forma é que podem dinamizar a cultura em termos locais? A cultura, para já, temos tentado ir pela facilidade de encontrar pessoas, ou seja, o evento é o mais fácil, ou seja, um dia fixo, as coisas acontecem, há um chamariz, mostra-se o nome, mostra-se as coisas, tenta-se misturar o máximo possível, o misturar de realidades diferentes, o misturar de culturas diferentes, o misturar de cinema com música ou
ou das diferentes formas de expressão, tentar misturá-las ao máximo, tentar que saia algo novo sempre, que saia um pensamento, que as pessoas saiam a pensar sobre o que é que as coisas se misturaram, porque é que se misturaram e porque é que se devem misturar, ou não se devem misturar. Nós não fazemos tudo bem nem nada que se pareça. Nós tentamos é que as pessoas pensem e depois pensem sobre as ações e sobre o que é feito, e depois haja alguma comunicação connosco no sentido das coisas melhorarem e irem mais em contra ao que as pessoas Acaba por ser um laboratório. E a formação. É isso mesmo. A ideia sempre, a formação é sempre a ideia importante. As pessoas formarem-se em torno da cultura. Sem pessoas formadas para a cultura desaparece ou torna-se mais desinteressante porque deixa de haver tantas pessoas a pensar sobre ela e a estimulá-la. Vocês vão conseguindo apoio para essas atividades, João? Sim. Os apoios acontecem se formos a falar em pessoas particulares, ocuparíamos o resto da manhã certamente a falar em pessoas que nos ajudam constantemente. Isso é bom, isso é bom. As pessoas que se nos tornam nossas amigas, e nós reparamos que as pessoas que depois de ajudar a primeira vez gostam de ajudar mais, e isso é excelente. Há ajudas por parte da Câmara Municipal, houve um pequeno donativo, houve desde o início houve também esta doação ou este protocolo de cedência da tal escola, da tal sala. Há ajuda da União de Freguesia, ou antes da Junta de Freguesia de Bustos, agora a União das Freguesias, e esta é uma ajuda que é sempre contínua. Entidades como o IPSB, como tantas outras, que nos ajudam constantemente com o que podem, e sempre fomos muito bem recebidos por parte dessas entidades. E que vão dando algum oxigênio à associação, é isso? Claro que sim, são ajudas preciosas. Digamos que sem as ajudas do público, embarcar numa coisa como o Arraial Cultural seria à partida impensável. São 7 bandas no mesmo dia, são muitas horas de programação, são 2 espetáculos, são cinema, curtas-metragens, o flea market a acontecer ao lado, este mercado de criadores, é tudo isto que acontece ao mesmo tempo, que é impossível sem a ajuda externa de pessoas. João, falávamos no início, ter um espaço próprio é um dos objetivos da associação? Sim, o espaço próprio é uma necessidade. É a questão de pôr a ideia em prática, é ter o sítio para receber as pessoas saberem que pode ir ali, é ter uma programação fixa, uma programação atempada, é haver um hábito, e este hábito de ser de um espaço. E depois, quando falamos da questão do ateliê criativo, então o espaço é ainda mais necessário. Uma pequena sala de espetáculos, mas de pequena dimensão, mas de grande dimensão já existem muitas, mas existem muitas. As de pequena dimensão são algo escasso, e muitas vezes, para algumas das coisas que nós fazemos, a grande dimensão é um inimigo, e a pequena dimensão de uma sala seria algo agradável para nós. Esta gente nova está aberta à criatividade, e falávamos há pouco, há esse respeito pelas tradições, não é? Há criatividade, muito bem, mas respeita-se aquilo que está feito. É um pouco esse o cerne da vossa atuação? Sim, nós vamos por um bocadinho atrás, e se calhar poderíamos ter começado por aí, mas a conversa avançou de maneira diferente. Claro. A Mentes Convergentes divide-se em 2 âmbitos complementares. Primeiro, a promoção e desenvolvimento do património cultural. Da cultura, e depois também o segundo ponto, que excede a questão da oferta, é a preservação do património cultural, nomeadamente património arquitetónico e urbanístico. Preservação, levantamento, saber o que acontece, poder-nos pronunciar no sentido de não se cometerem crimes contra o património, e perceber efetivamente que património é que tem condições para ser preservado, como era, que património é que pretende ser, é que deve ser alterado, que património é que efetivamente tem que dar lugar a coisas novas. Claro. Tem que ser destruído. E isto é esta dicotomia. A abertura das pessoas à criatividade é grande. Nós vivemos num mundo completamente globalizado, isto não é nada de novo. As pessoas têm acesso a tudo e mais alguma coisa. As pessoas estão mais distraídas, na minha opinião. Com tanta informação que há uma distração contínua das pessoas com outras coisas, mas o interesse existe, e eu acho que existe um nicho naquela zona e que está a atrair nichos de outras zonas para aquela zona, de pessoas com vontade de criatividade, pessoas com vontade de fazer, pessoas que são capazes de, efetivamente, de olhar e pensar em criar e nunca terem criado antes. É importante. Fica o apetite para isso, não é? Sim. Pelo que vejo, a associação não se quer cingir a Oliveira de Barro, não a Bustos, não a Oliveira de Barro, quer ter essa abertura e, por outro lado, quer também estreitar laços com outras coletividades. Sim. A associação neste momento está ligada a algumas outras associações, a algumas outras entidades, a outras câmaras municipais também.
e a outras pessoas muito mais longe do que a Oliveira de Bairro, e já aconteceram coisas fora da Oliveira de Bairro promovidas pela associação. Não é nada de grande impacto, mas são pequenas coisas que se conseguem fazer, são pequenas parcerias que se vão criando. São esta ideia da troca de pessoas entre espaços diferentes de Portugal e do mundo, é uma coisa para continuar e para crescer. E, portanto, esta ideia do espaço fixo é aquele, efetivamente, mas o raio de ação tem que ser muito maior do que esse. Você vai ter que girar em torno de um espaço, que tem que ter um espaço fixo, algures no mundo, portanto, neste momento é ali, e para mim não tem problema nenhum, sendo que o nosso raio de ação tem que ser muito maior, muito mais disperso, claro. E esse espaço era tudo, não é? Esse espaço era tudo. Sim. Neste momento o nosso espaço é muito pequeno, pequeno. É algo que não nos serve os propósitos, mas será algo com que iremos trabalhar, iremos melhorar o espaço e o espaço há de crescer, a vontade existe, portanto, existindo a vontade, as coisas aparecem feitas, mais tarde ou mais cedo. Não há essa dificuldade, penso eu. João, tínhamos aqui conversa para toda a manhã, no entanto, o relógio impede-nos de seguir. Eu quero agradecer o facto de ter estado connosco no Supermanhã e vamos estar atentos e também atentos para a divulgação de todas as vossas iniciativas e felicidades para a Associação. Muito obrigado. Bom dia. João Pedreiras, da Associação Mentes Convergentes, de Bustos, Oliveira de Bairro, esteve à conversa connosco nesta manhã de segunda-feira. Foi nosso convidado no momento da manhã de hoje, dia 11, dia de São Martinho. Da manhã de hoje, dia 11, dia de São Martinho. Da manhã de hoje, dia